Vocês sabem que o Dr. Nor é um criador bem conhecido por conta de seus vídeos de analog horror, um tipo de terror que ultimamente está sendo bastante reconhecido na internet. Os vídeos de Toei não fazem sentido na ordem que foram postados. Pois então, eu reordenei tudo e tenho teorias para apresentar para vocês. Mas antes de aprofundar no assunto de hoje, prazer, eu sou a Kitty, bem-vindos ao meu canal e apresento a vocês The Organator. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a criatura não é um bicho qualquer. Ela é, na verdade, um experimento recente. Como nos vídeos tem ligação a cabos e coisa de computador, eu diria que o Organator é uma inteligência artificial da empresa Toei, que significa The Organator Enterprise, traduzindo a empresa organizada. Também conseguimos notar que no Toei 2 temos a data 13 de março de 2005 na descrição. Vendo os vídeos em ordem do canal, a gente nota que o Toei 2 aparenta ser o início de tudo. E guardem essa informação porque já já iremos falar sobre ela. A Toei mantinha o Organator preso e sob vigia deles, por ser uma IA avançada para aquela época e recém-criada. Pois bem, lembra daquela data que citei antes? Então, para minha teoria, como a empresa mantinha o Organator preso por ser uma tecnologia avançada e recém-formada, ele ainda tinha pensamentos de criança. Como prova disso, as frases que estão no começo do Toei 3. Dá pra notar que a criatura era feliz. Aí entra o Smiley Hood, outro vídeo que o Dr. Noir postou, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas com o tempo foi passando, a Toei esqueceu de alimentar o Organator, por isso ele quer fugir daquele local. Lembrando que isso foi uma teoria, então não é 100% de certeza que é isso. Enfim, vamos voltar para o vídeo. No Toei 2 podemos notar que a criatura está na tela de notebook de alguém. Esse alguém a gente vai descobrir já já. A pessoa fala oi e pergunta o que ela quer. O Organator responde dizendo que está com fome. A pessoa pede para que ela saia, mas a criatura não liga. No terceiro pedido, ela se irrita, começando a bater mais forte na tela do notebook. Hello? What do you want? What do you want? Please go away. Please go away. Go. Bem, ela consegue fugir. A pessoa se esconde no armário, mas não por muito tempo. O Organator encontra ele. A gente consegue notar duas coisas. A primeira é que o batimento cardíaco da pessoa que gravava estava muito acelerado. A segunda é que a criatura parece estar pensando se o que ela iria fazer era realmente certo. A criatura ataca entre aspas. Mas Kit, por que entre aspas? Bom, depois da criatura ir para cima da pessoa, aparece a seguinte frase: The body apparent untouched, que significa o corpo parecia intacto ou o corpo
não parecia ter sido tocado. Por isso, em minhas teorias, eu acredito que ele não morreu pela criatura, mas sim, talvez ele pode ter tido um ataque cardíaco. Bom, como eu citei que eu achava que o Toei 2 era o início de tudo, aqui está o porquê. Aquela data que citei antes, 13 de março de 2005, bate certinho com a data do Toei 3. No começo, podemos notar que duas pessoas estão online, Garden e Dominique. Dominique envia uma mensagem para Garden, aí inicia uma conversa. Mas a conversa deles foi muito grande e dá para resumir porque tem algumas partes que não é necessária para lore. Bom, eles são web amigos há bastante tempo. E isso a gente dá para saber porque o Garden que comenta sobre isso durante a conversa. Mas Dominique age estranho nessa conversa e o Garden, amigo dele, nota. Bom, como o Garden notou, ele pergunta se tinha acontecido algo ultimamente com ele, se ele estava passando por alguma coisa. E se sim, o Garden estava ali para conversar com ele. Bom, Dominique age estranho de novo, respondendo só com ok. O Garden fica meio, tipo, não entendi com essa resposta. Então ele fala de novo que não é da conta dele tudo isso que tá acontecendo, se tiver acontecendo, mas se ele realmente precisava de alguma coisa. E o Dominique responde ligação de vídeo. O Garden fica confuso, tipo, ligação de vídeo. Dá pra notar que durante essa conversa acontecia no mesmo dia, que eu comentei antes daquela data, às meia-noite e 44, então era quase 1 hora da manhã. E o Garden comenta dos fuso horário. Dominique pede por favor que ele precisava ligar para Garden agora nesse exato momento. O Garden pergunta tipo se ele estava bem de novo e como ele já havia falado, ele estava lá para conversar, mas não poderia ligação de vídeo. Bom, continua a conversa e o Dominique ainda insiste em fazer essa ligação de vídeo. E, de novo, o Garden pergunta se ele realmente estava bem. Mas depois que ele pergunta isso, algo muito estranho acontece. O Dominique manda vários por favor seguidos um do outro. Bom, o Garden finalmente cede a ligação, mas ele fala pra Dominique que a mãe dele tem sono leve, então era tipo como sussurrar durante essa ligação. Bom, e de novo algo estranho acontece. Se eu fosse o Garden, eu já teria suspeitado do Dominique de novo. Bom, o Garden comenta que se isso fosse alguma pegadinha do Dominique, ele ia ficar muito bravo porque ele não gostava dessas pegadinhas. Mas Dominique digita starving.help, que traduzindo é fome.ajuda. Bom, já já eu explico sobre esse fome.ajuda que eu comentei, mas o Dominique liga pra ele, o Garden atende normalmente, mas em vez de Dominique aparecer na ligação, o Organator que aparece. E logo em seguida aparece um coração, onde o Organator ficava lá nos primeiros vídeos que eu mostrei, e embaixo escrito None of makes any sense. Nada disso faz sentido. Everything inside was gone. Tudo lá dentro havia sumido ou não havia mais nada lá dentro. Bom, vou explicar melhor para vocês. No Toei 2, podemos ver alguém sendo atacado pelo Organator, que esse alguém seria o Dominique. Ah, mas no Toei 3, quem conversa com Garden é o Dominique. Na verdade, não. Se vocês notarem desde o começo da conversa, Dominique estava estranho, como eu havia comentado. Até mesmo o Garden percebe isso. Bom, ele estava estranho por conta desse starving.help, mas não só aí, desde o começo ele também estava digitando algumas coisas estranhas. Por que diabos Dominique, a pessoa em si, né? Não o Dominique, entre aspas, que estava se passando pelo Dominique, que na verdade era o Organator, entenderam? Por que Dominique realmente ia querer mandar isso pro amigo? Só se fosse realmente uma pegadinha, como o Garden comentou. Bom, então, ao meu ver, enquanto eu fiz essa teoria, quem estava na ligação, quem estava por trás dessa conversa, não era o Dominique em si, e sim o Organator. E eu acredito que a próxima vítima seria o Garden. Bom, e até agora eu não citei o Toei 1, que foi o primeiro vídeo postado do Dr. Nowhere desse Analog Horror. Então vamos lá. Na descrição desse vídeo, a gente pode ver a palavra
trapped, que significa preso, traduzindo. Então, a empresa consegue capturar o Organator, mas ele continua com fome. Então, por isso que ele continua querendo escapar. Então, eu acho que a única vítima que ele consegue pegar é o Dominique. Ele não consegue chegar a atacar, entre aspas, o Garden. Então é isso, pessoal. A história do Organator é bem bizarra, né? Deu pra entender um pouco mais sobre a lore? Espero que sim, até porque ela é bem complexa de ser interligada, mas tentei juntar os pontos da melhor forma possível. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder as próximas teorias. Obrigada por assistir e fiquem seguros. Ou pelo menos tentem.